Deuteronômio, capítulo 7. Moisés disse ao povo: O Senhor, nosso Deus, fará com que vocês entrem na terra que vão possuir, e Ele mesmo expulsará os povos que vocês enfrentarem. Conforme vocês forem avançando, Deus derrotará 7 povos que são mais numerosos e mais poderosos do que vocês. São eles os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. O Senhor entregará esses povos nas suas mãos, e vocês os atacarão e destruirão completamente. Não façam nenhum acordo de paz com eles, nem tenham pena deles. Não casem com essa gente, nem vocês, nem os seus filhos ou as suas filhas, pois esses povos farão com que os seus filhos rejeitem a Deus e adorem outros deuses. Aí o Senhor Deus ficará irado com vocês e os destruirá de uma vez. Portanto, derrubem os altares desses povos, quebrem as colunas do deus Baal, cortem os postes ídolos e queimem todas as imagens. Pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor, nosso Deus. Entre todos os povos da terra, Ele escolheu vocês para serem somente dele. O Senhor Deus os amou e escolheu. Não porque vocês são mais numerosos do que os outros povos. De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor os amou e com a sua força os livrou do poder de Faraó, o rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Lembrem que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos, porém castiga de uma vez os que o rejeitam. Ele não demora em castigá-los e destruí-los. Obedeçam, pois, às leis e aos mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. E façam tudo o que eu mando. Se vocês derem atenção a essas leis e as cumprirem fielmente, o Senhor, nosso Deus, manterá a sua aliança e continuará a amá-los, conforme prometeu aos nossos antepassados. Ele os amará e abençoará, e fará com que se tornem mais e mais numerosos. Ele lhes dará muitos filhos, boas colheitas de cereais, uvas e azeitonas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus lhes dará todas essas bênçãos na terra que Ele dará a vocês, conforme o juramento que fez aos nossos antepassados. Vocês serão o povo mais abençoado do mundo. Todos terão filhos, e todos os seus animais terão reis. O Senhor Deus os protegerá de toda enfermidade e nunca os castigará com as terríveis doenças com que os egípcios, como
vocês pensaram. Pelo contrário, ele mandará essas doenças para os povos que odeiam vocês. Acabem com todos os povos que o Senhor nosso Deus entregar nas mãos de vocês. Não tenham medo deles, nem adorem os seus deuses, pois isso seria uma armadilha mortal para vocês. Não fiquem pensando assim. Estes povos são mais numerosos do que nós. Como podemos derrotá-los? Não tenham medo deles. Lembrem daquilo que o Senhor Deus fez com o rei do Egito e com todo o povo. Lembrem das pragas, dos milagres e das coisas espantosas que vocês viram. E não esqueçam o grande poder com que o Senhor nos tirou do Egito. Se o Senhor nosso Deus fará com esses povos de quem vocês estão com medo a mesma coisa que fez com os egípcios. Deus fará com que esses povos fujam apavorados e destruirá os que escaparem e se esconderem de vocês. Portanto, não tenham medo deles, pois com vocês está o Senhor nosso Deus, o Deus que é forte e causa medo. Pouco a pouco, ele irá expulsando os povos que vocês enfrentarem. Mas vocês não irão destruí-los todos de uma vez. Se fizessem isso, o número dos animais selvagens aumentaria e eles seriam um grande perigo. O Senhor vai entregar os inimigos nas mãos de vocês e vai deixá-los tão apavorados que eles serão destruídos. Deus também entregará nas suas mãos os reis desses povos. Vocês os matarão e ninguém lembrará nem do nome deles. Vocês derrotarão todos os seus inimigos. Ninguém poderá resistir. Queimem todas as imagens dos deuses desses povos. Não cobissem a prata e o ouro que estão nas imagens, nem fiquem com eles, pois isso seria uma armadilha mortal para vocês. Para o Senhor, nosso Deus, adorar ídolos é uma coisa nojenta. Não levem nenhum ídolo para dentro de suas casas, pois a maldição que está sobre o ídolo estará também sobre vocês. Detestem e odeiem com todo o coração os ídolos, pois o ídolo é uma coisa amaldiçoada. É, então, aqui em Deuteronômio, capítulo 7, o Senhor Deus, ele vai fazer uma promessa ao seu povo, né? Que é a promessa de tirar diante deles os obstáculos, né? Muitos obstáculos vão surgir no nosso caminho também, né? Quando nós estamos seguindo a vontade de Deus, e é nesse ponto que muitos de nós queremos desistir. Mas a promessa de Deus é que esses obstáculos serão retirados de diante de nós, né? Muitas vezes nós somos tentados a desistir da vocação, do chamado, da obediência, porque nos deparamos com gigantes. Nós até vemos que a promessa de Deus é boa, que a vontade de Deus é boa, e que mesmo que venhamos a enfrentar obstáculos, Deus nos mostra como a obediência nos faz crescer, né? Quando obedecemos os mandamentos de Deus, naturalmente os princípios, né? As leis que regem a obediência vai se manifestar em nossa vida. Então, a gente vê aqui no versículo 1, né?
do capítulo 7, que fala assim: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigarceus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Então, ou seja, eram 7 nações mais numerosas e mais poderosas que Israel. Então, com certeza, os israelenses viu aquilo como um obstáculo, né? Porque daquelas nações, Israel era menor que tinha, né? Em quantidade de pessoas era menos numerosa. Mas o que esse versículo 1 quer dizer? Que quem expulsa de diante de nós os gigantes é o Senhor, né? Eu não sei qual o gigante que as irmãs enfrentam na vida, nas suas vidas, né? Eu sei que cada um de nós temos um, né? Talvez para algumas pessoas o gigante pode ser o vício com a bebida, com o cigarro, com as drogas, ou com a pornografia, ou a timidez, ou uma doença. Mas aqui está a promessa que o Senhor nos fez, né? Que o Senhor, ele nos chama. E à medida que nós obedecemos ele mesmo se encarrega de derrubar os obstáculos. Então aqui no versículo 1, provavelmente os israelenses viam aquelas outras nações como um obstáculo, né? Para eles vencer, por ser mais numerosa e mais poderosas do que a nação de Israel. Mas aqui o Senhor está falando que, e não só para eles, mas aqui isso é para a nossa vida também, que quem tira, quem derruba o gigante da nossa vida é o Senhor. E Ele nos chama. E à medida que nós obedecemos a Ele mesmo se encarrega de derrubar os obstáculos da nossa vida. Aí aqui no versículo 7 e 8 diz assim: não nos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. E mais uma vez, né, que Israel era a menor nação que tinha dentre as outras, mas foi ela que o Senhor escolheu e foi ela que o Senhor amou. Então, o que esse versículo 7 e 8 quer dizer, né? Muitas vezes nós somos tentados a achar que Deus ele escolhe os que são mais capazes, né? Muitas vezes nós somos tentados a achar que Deus escolhe algumas pessoas porque elas têm talentos naturais. Deus ele não nos escolhe pelo que nós temos naturalmente, até porque tudo que nós temos vem dele, né? Até porque Israel era a menor nação dentre as outras, porém foi Israel que o Senhor amou, né? O Senhor, então isso é para nós também, né? O Senhor não escolheu eu e você, né? Com base na nossa capacidade natural. Ele nos chamou para viver pela fé, né? Então, o nosso papel em tudo isso, irmãs, é confiar no Senhor, que é isso que Ele espera de mim e de você, né? Então, a gente vê que Deus, Ele não escolhe por talentos ou pelo que a pessoa possui, não. Ele escolhe os incapacitados, muitas vezes aquele que ninguém dá nada, mas é ele que o Senhor escolheu. Assim como Israel era a menor nação que tinha, a menos numerosa, né? A menos poderosa dentre as outras nações, mas foi Israel que Deus escolheu. E assim é nas nossas vidas também. Deus, ele não nos escolhe pelos talentos que a gente tem, nem pela nossa capacidade natural, né?
Deus ele nos chama para viver pela fé. Então, o nosso papel em tudo isso é confiar no Senhor, porque é isso que Ele espera de nós, né? Então, no versículo 14, diz assim, bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem, nem mulher estéril, nem entre os teus animais, né? Então, aqui é uma promessa que Deus fez a Israel, que Israel seria bendito mais do que todas as outras nações. E não haveria entre Israel nem homem, nem mulher estéril, nem mesmo entre os animais. Só que essa promessa também que o Senhor fez, ela vem conotada da obediência, né? Porque toda promessa que o Senhor nos faz, ela vem, ela se cumpre, mas depende também da nossa obediência a Deus, né? Deus ele fez muitas promessas a Israel, mas essas promessas estavam vinculadas à obediência de Israel. Então, Deus falou que não haveria entre eles nem homem, nem mulher estéril, nem mesmo entre os animais. Então, esse versículo 14, ele quer dizer o quê, né? Que o estilo de vida que Deus propõe para o seu povo, né, para mim, para você, fará com que eu e você sejamos abençoados, né? Mais do que qualquer outro povo. Nas nossas famílias, na nossa casa, no nosso trabalho, o desejo de Deus é que nós sejamos frutíferos, que sejamos sal e luz onde quer que nós sejamos mandados por Ele. Então, é esse o estilo de vida que Deus deseja para mim e para você, que sejamos abençoados. E isso é em todas as áreas da nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, né? No nosso espiritual, é claro que tem que ser a nossa prioridade, mas e que Deus ele quer que nós sejamos frutíferos, né? Que sejamos sal e luz, onde quer que Ele nos mande, né? Então, essa é a promessa que Deus fez a Israel, mas essa promessa também vale para nossas vidas no dia de hoje, né? Aí aqui no versículo 17 diz assim, se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei despossá-las? Né? Então aqui Deus está falando que se Israel, o povo de Israel no coração, né, eles temessem e dissesse, mas as outras nações são mais numerosas do que nós, como nós vamos vencê-la, né? Então, o que esse versículo 17 quer dizer? Que a todo momento o cristão ele está em um contexto desafiador, né? Nós que servimos a Deus, a gente vive batalhas constantes, né? Mas a questão é que não tenham medo. Deus está falando, não tenham medo, foi o que Deus falou com Israel, mas a questão é, não tenham medo delas, das outras nações, né? Não precisamos temer e nem recuar, porque Deus é quem atua, né? Isso serve para nós. Quem age e quem opera na nossa vida, tanto querer quanto efetuar, é Deus. Então, por vezes na nossa vida, irmãs, seremos desafiados a coisas maiores, mas o Senhor é na nossa vida, né? Na vida do cristão é assim. A gente vive batalhas constantes, né? Tem um hino de uma cantora mesmo, eu mesmo não concordo com a letra daquele hino, que ela diz assim, que agora é só vitória, só vitória, só vitória. Mas a gente sabe, irmãos, que quando a gente está na presença de Deus, não é só vitória. A gente passa por lutas. A gente enfrenta batalhas, assim como Israel enfrentou, porque para Israel aquilo era desafiador, né? Ver aquelas outras nações, as outras 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que ela. Então, em algum momento eles pensou, mas como nós poderemos vencer? Então, isso é para nós, porque todo momento o cristão ele está em um contexto desafiador. Nós somos desafiados, irmãos, nós passamos
por lutas, por batalhas, né? Não adianta a gente achar que a vida com Deus vai ser aquele mar de rosa o tempo todo, que vai ser só bênção, vai ser só vitória. Mas a gente vai passar por lutas, por dificuldades, mas a promessa de Deus é que nós vamos vencer, né? Uma vez eu ouvi uma pregação e a missionária ela disse uma coisa muito interessante. Ela diz assim: você pode esquecer tudo, você só não pode esquecer que Deus vai te abençoar também. Então, mesmo que nós venhamos enfrentar obstáculos na nossa vida, mas nunca se esqueça, irmãs, que o Senhor também vai abençoar vocês. Porque a promessa de Deus é que no final a gente vence. No final a gente consegue, a gente alcança. E que não tem obstáculo que para a gente. Se a gente estiver com Deus, Deus estiver com nós, obstáculo nenhum nos para. Aqui no versículo 21, 22 e 23 diz assim: não te espantes de diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. O Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco, de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. Mas o Senhor teu Deus te entregará e lhes infligirá grande confusão até que sejam destruídas. Então, olha o que Deus disse aqui. Isso é interessante. Deus falou assim, ó: o Senhor teu Deus lançará fora estas nações pouco a pouco. Então, aqui quer dizer que eles não iriam vencer de uma vez, né? E o que isso quer dizer? Isso aqui se chama vitórias gradativas, né? O que é uma vitória gradativa? São aquelas vitórias, irmãos, que nós vamos conquistando ela aos poucos. E tem vitórias com Deus que é assim. Você não vence ela de uma vez, você não alcança de uma vez. Ela é gradativa, você vai vencendo aos pouquinhos. Então, o que o versículo 21, 22 e 23 quer dizer? Né? Que muitas vitórias na nossa vida vai ser assim. Tem vitórias que são construídas. Tem coisas que são processos na nossa vida. Muitas vezes queremos que aconteça logo, né? Que aconteça de uma vez. Mas tem vitórias que são gradativas. Vamos vencendo aos poucos. Então, foi o que Deus falou com Israel. O Senhor teu Deus lançará fora estas nações pouco a pouco. Então, eles não venceu de uma vez. Foi vencendo aos poucos. Aos poucos, Deus foi lançando as nações fora de diante deles. Então, na nossa vida é assim. Tem vitórias que são gradativas. Você vai conquistando ela aos poucos, né? É porque nós, seres humanos, a gente tem aquela capacidade, a gente quer logo, de uma vez, quer vencer, quer alcançar logo, mas tem coisa que é aos pouquinhos. É um processo. Você vai vencendo, você vai alcançando aos poucos, né? Aqui no versículo 24 diz assim: entregar-te-á também nas mãos os seus reis, para que apagues o nome deles de debaixo dos céus. Nenhum homem poderá resistir até que os destrua. Então, olha que interessante. Entregar-te-á também nas mãos os seus reis. Então, Deus entregaria também até os reis daquelas nações na mão de Israel, para que apagues o nome deles de debaixo dos céus. Nenhum homem poderá resistir até que os destrua. Então, o que o versículo 24 quer dizer aqui? É que o povo de Deus, ao longo da história, sempre teve muitos inimigos e sempre continuará tendo, né? Mas a promessa é que nem os inimigos podem nos parar. E é assim com a gente, né? Por vezes nós passaremos por provas, a gente vai passar por uma prova e vai vir outra. Eu já vi muitas pessoas falando assim, eu já ouvi pessoas dizer assim: meu Deus, a vida do crente, a gente termina uma prova, vence ela e vem outra. A gente vence uma prova e vem outra. E é assim, por vezes nós passaremos por uma prova, a gente vai vencer e vai vir outra, né? Vamos passar por adversidades e outras virão, né? Serão muitas ao longo da nossa trajetória, né? Muitas vezes, pessoas enfrentam problemas no casamento, né? Na saúde,
nas finanças, né? A gente vence um e outro vem. Mas a questão é que com Deus, ele não pode nos parar, né? Então, o que esse versículo 24 quer dizer? Que o povo de Deus, ele sempre passou por adversidade. Se a gente for, né, ali na Bíblia, ver as histórias, todas as pessoas de Deus enfrentou lutas gigantes, teve seus inimigos, mas a questão é que com Deus nós não vamos retroceder, que com Deus a gente vai vencer, vai conseguir. Então, isso me lembra muito um versículo que está lá em João capítulo 16, 33, que diz assim: Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o que Jesus falou? Jesus, em nenhum momento, ele garantiu para nós que ia ser mar de rosas, que ia ser fácil. Ele, em nenhum momento, ele garantiu isso, que ia ser tudo fácil, que a gente não ia passar por luta, por adversidades. Mas ele falou, no mundo passais por aflições, mas que tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Se Jesus venceu, nós venceremos também. Né? Então, esse capítulo de Deuteronômio, o que ele quer dizer, esse capítulo 7? Ele não só fala da obediência, né? Mas fala também dos obstáculos que nós vamos enfrentar, né? Os obstáculos que Israel enfrentou, mas Israel venceu. E assim é nas nossas vidas. Nós vamos passar por lutas, por adversidades, mas nós também vamos vencer, né? Então, com Jesus a gente vence, né? A nossa vitória em Deus ela é garantida. E isso me faz lembrar de outro versículo também, que está escrito lá em Hebreus 10:38, que diz assim, né? Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, mais uma vez, Deus está falando aqui sobre fé, né? Aqui em Deuteronômio, esse capítulo ele fala sobre obediência, mas fala sobre fé também, porque a fé que vence o mundo, irmãos, é a fé, né? Porque se a gente for olhar as circunstâncias e pela ótica do mundo, tudo, né, é difícil, tudo é impossível, mas pela fé a gente vence, porque Deus está falando aqui, todavia o meu justo viverá pela fé, se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, né? Nós somos o que, irmãos? Dos que vai adiante, dos que avança, dos que não para, que segue o seu caminho, vai em frente, não para. Nós não é dos que retrocede, porque a Bíblia fala que Deus não se compraz a alma dele com os que param, mas nós somos aquele povo que segue adiante, né? Israel enfrentou muitos obstáculos, mas eles não parou, eles seguiam adiante. Então, com Deus a gente segue, com Deus a gente não para, porque não tem obstáculo que faz a gente parar se nós estivermos com Deus, irmãos. Não tem. Se a gente estiver com Deus, o Senhor estiver conosco, a gente vai enfrentar lutas, vai enfrentar gigantes, vai enfrentar batalhas, mas a gente não para, os gigantes não param a gente, não para. Então, outra coisa também, quando eu falei aqui sobre vitórias gradativas, né, que são aquelas vitórias que nós vamos construindo aos poucos. Tem coisas na nossa vida que é assim, irmãs. Tem vitórias que a gente vai alcançando aos pouquinhos, que a gente vai vencendo aos poucos. E nós temos que passar por um processo. Eu me lembro
de algo que aconteceu na minha vida uma vez. Sexta passada eu contei do testemunho, né, da cura que Deus me deu. Eu não sei se as irmãs lembram que a missionária, né, Deus usou uma missionária para orar por mim, e através daquela oração Deus me curou. Essa mesma missionária, uma vez ela orando por mim, foi a primeira vez que ela orou por mim, eu não conhecia ela. A primeira vez que eu fui na casa dela, a primeira oração que ela fez por mim, ela falou assim: jovem, Deus tem eu vejo você se formando, né? Eu vejo Deus, ele tem uma promessa de formatura na sua vida. Foi a primeira vez que ela orou por mim, irmãos. Foi a primeira vez que Deus usou ela para falar comigo. E aí ela falou assim: eu vejo você se formando, eu vejo você na faculdade estudando. Irmãs, eu levei 11 anos para essa promessa se cumprir. 11 anos, né? Então, isso foi uma vitória gradativa, eu fui conquistando aos poucos. Eu lembro que quando Deus me fez essa promessa, eu falei assim, mas Deus, eu não tenho condição de pagar uma faculdade, minha avó não tem, minha mãe não tem. Como que eu vou fazer uma faculdade? E eu lembro que eu levei 11 anos, irmãos, foi 11 anos para essa promessa se cumprir. 11 anos eu orando e esperando no Senhor e entregando nas mãos de Deus. E eu lembro que um dia, né, muitas vezes eu chorava e eu falava, meu Deus, mas o Senhor me prometeu uma faculdade e eu vejo minhas primas tudo se formando, tudo indo para o estágio, tudo conseguindo um emprego. Eu tenho tanta vontade de estudar também. E o Senhor falou comigo que eu tinha uma promessa. E cadê essa promessa, Pai, que não se cumpre? Muitas vezes eu chorava, eu questionei a Deus. Eu questionava, irmãs, às vezes eu falava com Deus, mas o Senhor me prometeu aquilo e está demorando. E eu lembro, irmãs, que quando Deus falou comigo dessa promessa de formatura que eu tinha, foi em 2011. Quando veio se cumprir, irmãs, foi em 2023. Olha o tempo que eu esperei no Senhor, né? Então, às vezes, às vezes a gente pensa que Deus, ele vai falar e vai cumprir logo. Realmente, tem coisas que Deus, ele fala hoje e se cumpre amanhã, né? Mas tem coisas que é um processo na nossa vida. Tem coisas que Deus fala que vai nos dar, mas a gente tem que esperar. Nem tudo é assim, é rápido. Então, o que eu estou falando aqui de vitórias gradativas, tem coisas que nós vamos conquistando aos poucos. E eu lembro, irmãs, que no final de 2022, eu tenho uma tia que ela mora na Suíça, mas o marido dela. E eu lembro que eles sempre vêm assim, de 2 em 2 anos. E nesse ano eles iam vir. E eu conversando com o marido dela no telefone, eu falei assim, eu tenho tanta vontade de fazer uma faculdade, eu tenho tanta vontade de estudar. E aí, quando ele chegou aqui em Onápolis, ele me passou uma mensagem e falou assim, Brenda, eu vou pagar sua faculdade, né? Ajeita tudo, faz o vestibular, que eu vou pagar para você. Então, a promessa de Deus se cumpriu, né? Ele falou que ia me dar e ele deu. Mas eu tive que esperar esse tempo. Foram mais de 10 anos de espera. Eu esperando, orando no Senhor, mas eu tive que esperar. Então, tem coisas na nossa vida que é assim, que Deus ele fala, e tenha certeza, irmãs, que quando Deus fala, cumpre. A Bíblia fala, passarás o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus, ele é fiel para cumprir, né? Então, muitas vezes nós vamos enfrentar. Não adianta a gente achar que a vida com Deus vai ser aquele mar de rosa, que vai ser só vitória, porque não é, irmãos, né? Jesus falou que no mundo nós iríamos passar por aflições, mas nós ia vencer o mundo, assim como ele venceu, nós venceríamos também, né? Então, Israel passou por muitas lutas e aflições, mas no final eles conquistou a terra prometida. E assim será na minha vida e na vida das irmãs também. Eu não sei o que as irmãs estão passando, as promessas que as irmãs têm que o Senhor fez,
Mas tenha certeza, irmãs, que se Deus falou, Ele vai cumprir, em nome de Jesus, na vida de cada uma. Então, essa é a mensagem que eu quero trazer hoje. Eu quero pedir às irmãs, porque assim, eu moro com minha avó, né? E a minha avó, ela tá com muitos problemas de saúde. E eu quero pedir às irmãs que orem por ela, que nas orações que apresente ela a Deus. Hoje ela vai fazer uma viagem, mas a minha mãe, e elas vão ficar dias fora. E eu vou ficar aqui em casa esses dias sozinha. Eu quero pedir às irmãs que orem por ela, pela saúde dela. Amém? Se as irmãs tiverem algo para falar, sentir algo de Deus de falar. Não, irmãs, então, vai falar. Amém, Brenda. A gente vai estar orando, sim. Você não tá sozinha, não, tá? Eu vou estar aqui também, viu? Precisar de alguma coisa. Tá bom? Eu vou fazer uma oração então para encerrar. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Pai, por mais esta manhã, Senhor, na tua presença, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui, de estarmos aqui reunidas, Senhor, ouvindo a tua palavra, falando contigo, Pai. Senhor, eu quero orar pela vida de cada uma das irmãs que estão presentes. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma, né? Os sonhos, os projetos, né? Eu não sei o que o coração das irmãs almeja, mas tu sabes, Pai, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Que o Senhor venha realizar o sonho de cada uma, né? Que tudo que elas entregou nas tuas mãos, Pai, que o Senhor venha conceder conforme a tua vontade. Que o Senhor abençoe a família, a parentela, o filho da irmã Flávia, que está em casa, que chegou de viagem, que o Senhor possa abençoar a vida dele, Pai. Que o Senhor possa abençoar o lar de cada uma das irmãs, Senhor. Que o Senhor possa guardar e proteger de todo o mal. Senhor, nos dá um coração que nós estejamos a cada dia dispostas, Senhor, a te obedecer, a andar nos teus caminhos, Pai, a te servir com sinceridade, Senhor. Em nome de Jesus, que a presença do Senhor esteja nas nossas vidas constantemente, Pai. Nos ajude, Senhor, que nós não sejamos aquelas que retrocedem, mas que nós sejamos aquelas mulheres que avançam, Senhor, que andam na tua presença, aquelas que não param, que não olham para trás, mas que seguem em frente, olhando para o Senhor, olhando para Cristo, que é o alvo da nossa salvação. Senhor, se faça presente na nossa vida em todo momento, todos os dias, Pai. Não nos deixe, não nos abandone, Senhor. Em nome de Jesus, porque não é fácil, mas contigo, a tua palavra diz que com o Senhor a promessa é que no final venceremos, Senhor. Meu Deus, eu quero orar pelas pessoas que estão no sul, Pai. Que o Senhor possa confortar o coração daqueles que perdeu tudo. Que, assim como o Senhor fez na vida de Jó, que o Senhor restituiu, que o Senhor possa restituir na vida daquelas pessoas também tudo que elas perdeu, Pai. Senhor, eu quero entregar a vida de cada uma das irmãs aqui nas tuas mãos, que o Senhor possa abençoá-las, Pai, prosperar todos os seus caminhos. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Esse testemunho me aumentou muito minha fé, irmã. Glória a Deus por esse relato. Amém. Amém. Então, bom final de semana para vocês, gente. Deus abençoe. Segunda-feira estaremos aqui de volta, se Deus quiser. Bom final de Final semana. de semana para vocês.